eu pediria aos professores que nos ouvissem atentamente esse pronunciamento, que é extremamente grave e deverá ter consequências profundas, creio eu, dentro do governo do Estado. Deputado Heitor, depois me permite uma parte, Augustinho. Senhor presidente, o governador do Estado do Ceará, através da sua discricionariedade de fazer decretos embasados por lei, criou um sistema milionário para favorecer seus aliados de governo. Montou-se uma engenharia no estado do Ceará, onde colaboradores do núcleo do governo, em prática de tráfico de influência, conseguiu tirar do servidor público, desse fragilidade do servidor público do estado do Ceará, tirar o seu suor e a sua pele para favorecer pessoas ligadas ao secretário da Casa Civil, o senhor Arialdo Pinho. O governador do estado, através de decreto, cometeu uma atrocidade primeira contra o servidor. Deputado Roberto Cláudio, presidente, deputado Fernando Hugo, deputado Agostinho Moreira, Roberto Mesquita, Eliana Novaes, nós temos um contra-cheque. Um contra-cheque. Esse contra-cheque, que é um patrimônio de servidor público, deva dar o direito do servidor procurar qualquer banco e, através dos empréstimos consignados, o banco que lhe oferecer a melhor taxa, ele fazia o empréstimo. O governador do estado, através de decreto, amarrou o servidor público a apenas dois bancos, Bradesco e Caixa Econômica. Não satisfeito, porque amarrou o servidor a apenas dois bancos, deputado Luiz Silvio, o servidor público não pode ir ao Itaú, não pode ir ao HSBC, não pode ir ao Banco do Brasil, só pode ir à Caixa Econômica e ao Bradesco. E só pode ir se procurar uma tal Promos. Só quem pode, deputado Fernando Hugo, levar o pobre sofredor, servidor público do Estado, para uma agência bancária, para que ele possa fazer o empréstimo, é uma tal de Promos. A Promos, que eu estou com o contrato social dela aqui, ela ganha de toda a transação, deputada Fernanda, 19% do valor dos empréstimos. O Estado do Ceará, os seus servidores, deputado Luiz Silvio, chegam a fazer de 43 a 52 milhões de empréstimos mês. Todo dia o servidor público se endivida. E quanto mais esse servidor público do Ceará esteja endividado, melhor para esses agentes da Promos, porque eles levam um quinhão de 19%. Então criou-se no governo Cid um sistema para explorar o servidor público, de endividar o servidor público, de lhe tirar o couro. E quanto mais esse servidor público estiver endividado, mais nababescamente vive o genro do secretário da Casa Civil, Arialdo Pinho. Porque é o genro de Arialdo Pinho, deputado Daniel, por nome Luiz Antônio Ribeiro Valadares, que é o proprietário, deputado Edson, da Promos. E é ele que faz toda a intermediação dos empréstimos, deputado Ferreira Aragão, do Estado do Ceará, para os mais de 100
120 mil servidores públicos. Leva-se nessa conta fácil o couro do servidor, que quanto mais endividado, melhor é, para beneficiar o genro de um secretário de governo. Disseram lá, bandidagem. Bandidagem. E eu, deputado presidente, cumprindo a minha determinação e o meu compromisso com a Constituição Federal e a Constituição do Estado, servidor público que sou, já encaminhei hoje pela manhã ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, ao crime financeiro, contra o sistema financeiro, ao Ministério Público Estadual, ao Tribunal de Contas do Estado, ao Banco Central, Deputado, me permite uma parte, deputado. E ao Tribunal de Contas da União, deputado Roberto Mesquita, porque o que está se praticando no estado do Ceará é algo nunca visto em toda a sua história por um governante. Deputado Fernando Hugo, se eu for a um banco com o meu contra-cheque, se um professor tivesse o direito de ir a um outro banco que não os dois, deputado, levados pela Promos, Heitor, me permita, quando nós vamos a um banco, ninguém pede emprestar dinheiro a um banco na primeira visita. Eu, com o meu contra-cheque, o patrimônio de servidor deputado público, Heitor, deputado Eliane Novaes, uma parte. Eu peço a um banco X, Y, Z que me dê suas taxas. Elas giram para empréstimos consignados em torno de 1,6%. Sabe quanto é o empréstimo através dessa tal Promos, deputado Roberto Mesquita? 2,4%. 70% a mais se explora o servidor do Executivo do Estado do Ceará por conta desses decretos do governador, que construiu uma engenharia dentro do governo para beneficiar nada mais, nada menos do que o genro de um secretário de governo. O genro do secretário da Casa Civil. Por que a Promos, deputado? Tem alguma licitação? O governo, quando fez o certame licitatório, que todo mundo falava que era Mário Feitosa que ia ganhar. Peguei os contratos das empresas de Mário Feitosa, que é público, e o Mário Feitosa já foi obrigado a colocar dentro do aditivo, em 50%, o genro do secretário. Mas aí, deputado, o genro do secretário figurou como se esta empresa MMF fosse ganhar os consignados. Não ganhou. Então, não ganhou e ganhou a ABC, que faz parte de um esquema, onde a ABC, de maneira discricionária, de maneira autônoma, resolveu chamar uma certa Promos. Você é a minha afilhada, Promos. Busque os 120 mil servidores públicos do Estado, ou 130, e eu quero que você traga esses servidores para fazer empréstimo, não no valor do servidor público comum da União, das autarquias. Pegue esses servidores e traga para o Bradesco ou a Caixa Econômica, que eu vou ganhar do montante 19%, que é o que a Promos ganha, 19% de todo o volume de empréstimo dos servidores públicos do Estado. Ora, se faz 50 milhões por mês, é só ver, deputado Roberto Mesquita, 19% de 50 milhões, que vai dar em torno de 9 a 10 milhões por mês. Livre. Então, meus senhores e minhas senhoras, ou o governador sabe de tudo e é muito grave, porque dentro do seu governo formou-se um esquema de corrupção, de tráfico de influência, de enriquecimento ilícito através do pobre e miserável servidor público, que poderia fazer seus empréstimos como todo o Brasil faz. Não, mas se pagar salário justo, não faz empréstimo não. É só pagar o salário justo. Se pagar salário justo, nem empréstimo precisaria. Nem empréstimo precisaria.
Mas como o servidor público precisa de empréstimos, deixasse o servidor público livre para ele procurar qualquer agência bancária e ter a melhor taxa, como se tem. Vá no Ministério Público Estadual, vá no Ministério Público Federal, procure saber quanto é o empréstimo consignado que se faz de maneira voluntária em qualquer banco do Brasil, qualquer banco do Estado brasileiro. 1,6%, 1,4%, dependendo do volume do empréstimo, pois o servidor público do Estado do Ceará, através dessa Promos, paga 2,4% pelos consignados. Um negócio altamente seguro para uma agência financeira. Não há erro. E aí, outra atrocidade, deputada Eliana, é que os consignados eram até 30%. E o governador do estado aumentou para 40%. Sabe por quê, deputado Roberto Mesquita? Porque a margem estava praticamente toda utilizada. Então, já estava praticamente selado que o servidor não faria mais empréstimo. Bota para 40%, porque é nesse valor que o servidor vai ser explorado, vai ser espoliado por uma empresa que nasceu do nada para levar vantagem dos servidores públicos. Chamou para o seu quadro a Promos e pediu para essa Promos trazer servidor público para ser levado a banco. E que o servidor público é quem paga essa conta. Quem paga essa bilionária conta é o servidor público do Estado. O que nós queremos, e concluindo e não concluir, dando uma parte a Vossa Excelência, é importante que depois a liderança do governo possa se posicionar. Quando o governo escolheu 2 bancos, deputado Roberto Mesquita, era para o governador do Estado, através dos seus colaboradores, chegar e dizer, olha, já que nós estamos prestigiando o seu banco, em proteção do servidor, eu quero uma taxa abaixo do mercado. Isso sim é que deveria ser o comportamento. No momento em que você prestigia uma agência bancária para um volume enorme de pessoas que vão buscar o consignado, naquele momento era para essas instituições bancárias baixarem os juros, porque o número de pessoas que se utilizariam era muito maior. Aconteceu o inverso. Amarra-se o servidor, escolhe-se uma empresa ligada ao secretário de governo. E aí eu pergunto, se o governador sabe, é muito grave. Se o governador não sabe, mais grave ainda. E aqui, deputado, uma sugestão. Diante do nosso pronunciamento, eu sugiro ao governador, não quero aqui fazer interferência indevida, não quero fazer requerimento para afastar seus colaboradores, mas a matéria é tão grave, que tomando conhecimento, senhor governador, deputado, se é que ele não sabia, permita, só um minuto, que o governador afaste o secretário da Casa Civil, porque vai ficar no olho do furacão. Porque eu já encaminhei as instituições para investigar essa fraude, esse enriquecimento. Deputado Heitor Ferrer, tempo para Vossa Excelência finalizar. Esse enriquecimento ilícito através dos servidores públicos do Estado do Ceará, sugerir, que aqui seria interferência indevida, já que o governador não pode indicar aqui colaboradores de nossas comissões, nem de presidente de mesa, nem secretário, indicar formalmente, nem eu vou pedir formalmente, mas sugiro que o governador afaste da pasta até que essas investigações se finalizem. Mas aqui não tem atravessador. O servidor vai num banco e vai no outro, mas não é levado por ninguém. E ainda o presidente Roberto Cláudio está revendo, porque vai deixar o servidor livre, o da Assembleia, para fazer o seu empréstimo consignado no banco que lhe oferecer a menor taxa, que é o que é certo. O que é que acontece no Executivo do Estado do Ceará?
O governador, em decreto, estabeleceu que o banco, que uma empresa gerenciaria esses empréstimos, uma empresa que trataria dessa margem de 40%, e que essa empresa resolveu autonomamente trazer para si uma única credenciada chamada Promos, que coincidentemente essa Promos tem um proprietário que coincidentemente é genro do secretário de governo da Casa Civil, o senhor Arealdo Pinho. E que o negócio no mês rende de 8 a 10 milhões de reais para tal Promos. Isso é uma mega cena. Uma mega cena. O que nós aqui lamentamos é que quem patrocina toda esta fortuna é o pobre servidor público do estado do Ceará, que poderia fazer o empréstimo com seu contra-cheque, o banco lhe cobrando 1,7% ao mês, ou 1,8%, está pagando 70% a mais. E eu não acredito que se sustente esse sistema perverso em cima do servidor público, defendido por deputados. Nós temos que exigir do governo a imediata suspensão dessa tal intermediadora, atravessadora, chamada Promos, ou seja lá o que for. O modelo da Assembleia nos dá claramente o perfil de como o Executivo tratou diferente. A Assembleia, o servidor vai no banco, que o Roberto Cláudio vai rever, para estabelecer como todos, sendo possível, chega no banco, consegue um empréstimo a 1,5%, 1,60%, 1,40%, 1,90%. E por que que o pobre servidor público do Executivo do Ceará tem que ter um atravessador para lhe tirar o scalp e essa taxa subir de 1,7% para 2,4%? 70%, deputado Roberto Mesquita. O nosso servidor público, quando faz um empréstimo que tem a Promos como atravessadora, ele fica mais pobre 70%. Portanto, defender essa sistemática é estar contra o servidor público. E nós não podemos estar contra o servidor público. Queremos que essas instituições que eu encaminhei a documentação veja com profundidade, com critério, porque eu tenho certeza que não se sustenta no governo do estado do Ceará essa intermediação e este atravessador que se enriquece através do scalp, através do empobrecimento, através do endividamento dos nossos servidores públicos estaduais. Obrigado, presidente.